A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo para que eu e você possamos meditar, possamos nos fortalecer nessa palavra, amém? E a palavra que eu quero estar compartilhando com você nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, né? Meus irmãos, que belo exemplo de fé, né? Esse homem era um centurião. Para quem não sabe o que é um centurião, é um general ali de uma centúria, né? Que é um exército, né? Um comando ali, um destacamento militar que era formado, creio que hoje em dia não exista mais, né? Mas que era formado antigamente por 100 homens. É um batalhão ali formado por 100 homens, né? Que servia ao Império Romano, né? Esses soldados aqui, esse destacamento militar, era responsável pela segurança do porto de Cafarnaum e da estrada de Cafarnaum. Bom, uma coisa bastante interessante nesse texto é que os romanos eram uma nação ímpia, eles não criam em Deus, né? E nós vemos um homem romano que havia mandado construir ali uma sinagoga, um templo de adoração a Deus, né? Então era alguém ali que não era alguém ímpio, né? Essa pessoa tinha fé em Deus, tinha temor a Deus, né? E a sinagoga que esse homem mandou construir era uma das sinagogas mais belas já construída em Cafarnaum. Até hoje ela é extremamente bela, né? E outra questão: os romanos tratavam com frieza, tratavam com crueldade, com desprezo os seus servos, os seus empregados, né? E nós vemos que esse homem tinha um caráter nobre, ele se preocupava, ele estava ali extremamente compassivo, né? Com a situação de enfermidade que o servo dele se encontrava, que estava moribundo, estava paralítico, né? Esse servo dele estava extremamente doente, debilitado, né? Ao ponto de não poder nem caminhar. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a palavra nos diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu não sei se eu vou achar aqui o trecho que diz que ele estava paralítico, né? Mas aqui em Mateus capítulo 8, sim, né? Mateus capítulo 8, versículo 6. Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde, né? É referente a exatamente essa situação aqui, né? Sobre essa história do centurião de Cafarnaum que eu tô lendo. Porém, dita e contada, né? De uma outra perspectiva. Então, o servo desse homem estava enfermo, estava paralítico, estava atormentado ali, né? O texto de Mateus nos conta. E diferentemente da grande maioria dos romanos, esse homem estava compassivo, estava movido de compaixão pelo seu servo que estava extremamente enfermo, né? De tanto que ele foi procurar o Senhor Jesus Cristo, pediu que os anciões dos judeus, né, fossem até o Senhor Jesus Cristo rogar para que o Senhor Jesus Cristo fosse lá curar o servo dele. Uma coisa interessante, né? Ele reconhece o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele compara ali o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo a dele, né? Que ele era um general, e ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos exércitos, que se o Senhor Jesus Cristo ali desse uma palavra, né? Então aquele servo dele voltaria à vida, ficaria são, né? E o Senhor Jesus Cristo, quando os anciões chegam a ele, o Senhor Jesus Cristo diz que iria e daria saúde, como eu li lá em Mateus capítulo 8, versículo 7, né? Essa questão aqui que uma certa hora a fé desse homem, desse centurião, é tão grande que ele diz que é por isso que nem ainda me julguei digno de ir contigo, porém dize uma palavra e o meu criado sarará, né? Ele reconhece que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo seria o suficiente, porque o Senhor Jesus Cristo tinha feito um milagre. Com apenas uma palavra, o Senhor Jesus Cristo tinha liberado sobre um filho de um oficial do rei que foi até o Senhor Jesus Cristo
né, dizendo que o filho dele estava enfermo, e a mais de 60 quilômetros o Senhor Jesus Cristo liberou uma palavra que esse menino ficaria são, né, e esse milagre que o Senhor Jesus Cristo curou esse menino a mais de 60 quilômetros de distância, acabou reverberando em toda Cafarnaum ali na região. Então eu acabo acreditando que essa fé que ele disse aqui, poxa, né, que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo, né, seria o suficiente ali para curar o servo dele. Então, meus irmãos, hoje eu não sei qual a situação, qual a dificuldade que você está passando, né? Qual área da sua vida está paralisada, está extremamente debilitada, está fragilizada, mas é apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo para que Ele venha destravar, para que Ele venha trazer cura, libertação, para que a sua vida financeira venha prosperar. Mas não somente isso, que Ele venha colocar sobre você e sobre a sua família o Espírito Santo dEle, que Ele venha dar salvação, a salvação eterna. O Senhor Jesus Cristo veio para que eu e você tenhamos vida em abundância, nessa vida aqui, ó, nessa vida que nós estamos vivendo. Porém, o Senhor Jesus Cristo não quer somente nos enriquecer aqui. O Senhor Jesus Cristo quer nos dar maior riqueza, que é a salvação eterna, que é poder vencer a morte, assim como Ele venceu quando estava aqui. O Senhor Jesus Cristo morreu ali por 3 dias, mas Ele ressuscitou, né? Nem a morte foi capaz de parar o Senhor Jesus Cristo. E assim são todos aqueles que carregam o Santíssimo Espírito de Deus, né? Vão morrer? Vão morrer para esse mundo, mas vão continuar vivendo juntamente com seu Criador. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja dele, para buscar aqueles que se arrependeram de seus pecados, para buscar aqueles que aceitaram a ele como seu único e suficiente Salvador. E hoje o Senhor Jesus Cristo quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer abraçar você e a sua família, né? Ele quer colocar você e a sua família debaixo de uma redoma espiritual, no campestre celestial dele, para que você e a sua família venham pastar nos pastos da salvação eterna. Mas para isso é preciso que você aceite o Senhor Jesus Cristo hoje, nesse dia de hoje, através desse vídeo. Você está tendo a possibilidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele, se reconciliar com Ele e receber uma palavra que vai curar, que vai libertar, que vai trazer vida, que vai trazer movimentação a sua vida, a área da sua vida que está paralítica, como esse homem que estava extremamente doente, que estava ali extremamente enfermo, sem poder se mover, porque a opressão que havia sobre este servo desse centurião era muito grande. Mas o Senhor Jesus Cristo liberou apenas uma palavra e este servo desse centurião ficou são. E para a sua vida não vai ser diferente. Se você crer, se você pedir com fé ao Senhor Jesus Cristo, Ele libera apenas uma palavra de cura, de libertação, e a sua vida vai ser transformada. E hoje o que está doente, o que está paralisado, o que está sem cor, o que está morto na sua vida vai ter vida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida, né? Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Está lá no livro de João, né? Se tem alguma área da sua vida que está morta, que está débil, que está fragilizada, isso para o Senhor Jesus Cristo é fichinha. E Ele quer operar, Ele quer transformar, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer trazer luz, Ele quer trazer prosperidade, Ele quer trazer vida eterna. Mas para isso é preciso que você o aceite como seu único e suficiente Salvador, né? E receba dele esta palavra. O Senhor Jesus Cristo está liberando uma palavra. Se você aceita, né? Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco.